O que é destaque nesta edição. Codan faz amanhã penúltima reunião do ano. Na pauta, projetos que deverão gerar mais de 1.500 empregos. Aniversário de Manaus. Festa dos 350 anos será marcada por resgate histórico e cultural. Aviso. Mais de 10 bairros ficarão sem água nesta segunda-feira. Primeira missa Santa Dulce dos Pobres no Brasil leva milhares de fiéis à Arena Fonte Nova em Salvador. Senado deve concluir amanhã a votação de mudanças na Previdência. Eleição presidencial na Bolívia deve ter segundo turno entre Evo Morales e Carlos Mesa. Chile decreta novo toque de recolher após mais protestos em Santiago que deixaram 10 mortos. 2 homens morrem em choque de motocicleta contra árvore no bairro Planalto. Facção não aceita a saída de membro e manda executá-lo com 7 tiros. Homem foi encontrado amarrado e com os 2 braços quebrados. Corpo de homem crivado de balas é encontrado no Viver Melhor. O Jornal da Manhã, mais de 60 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. É de 80% a probabilidade de chover 20 milímetros, fala o Climatempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e máxima prevista de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 92%. Os ventos estão calmos, com 6 quilômetros hora de velocidade. Segunda-feira, 21 de outubro. Chegamos aos 294 dias do ano. Faltam 71 para terminar 2019. Dia de Santa Úrsula e companheiras. Também é o dia do contato publicitário. Dia do securitário, dia da maçã, dia do despachante público, dia da iluminação, dia mundial da alimentação na escola, dia do podcast, dia internacional da Mulher Maravilha e o dia do ecumenismo. Fatos marcantes da história. 1520, a expedição de Magalhães descobre o estreito que inicialmente foi chamado de Todos os Santos e mais tarde de Magalhães, no sul da Patagônia. Como o estreito era por demais tortuoso, estreito e perigoso, a tripulação se amotinou e voltou para a Espanha. Em 21 de outubro de 1879, Thomas Edison inventou a primeira lâmpada elétrica, feita com filamento de carvão que ficou acesa por 45 horas. Sua invenção vinha de seu desejo de fazer pequenas lâmpadas que pudessem ser usadas no lar, como um substituto do gás, principal meio de iluminação naquele tempo. Em 1979, Mosdayan renunciou ao governo israelense por causa de fortes discordâncias com o primeiro-ministro Menachem Begin sobre a política em relação aos árabes. 1984, golpe de Estado no Brasil. Em 1964, uma explosão ocorreu em um comitê da Aliança Democrática em Porto Alegre, no dia da campanha presidencial que dá início à abertura política. Tancredo Neves minimizou o fato. Em 2005, imagens do planeta Anã Eris são tiradas e posteriormente usadas na documentação de sua descoberta. Agora 5h50 em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM em Nova Beruri, em Beruri. Alternativa de Alvarães. Bolhona em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM em Manacapu. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Panamá FM em Nhanamá. Maranhão FM em Maranhão. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária em Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupanha Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio, em Altazes. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a primeira pergunta, e o tempo aí onde você está? Nublado, Paulo Guerra, nublado, já choveu aí muito durante a noite e madrugada, principalmente na madrugada, Paulo Guerra, pista molhada, o motorista se acautelando um pouquinho mais e com possibilidade, viu, Paulo, dá para perceber por aqui que as nuvens estão baixas e pode chover sim a qualquer momento. Como dissemos aqui na abertura desta edição, é de 86% a probabilidade de chover 20 milímetros, segundo o Climatempo, Alberto Pellegrini.
Tomara que venha, né, Paulo? Mas que venha assim fracionada, para que não cause aí muitos prejuízos, né? Às pessoas que tem aí, que moram nessas áreas mais complicadas da cidade. Pois é, Peregrini, ontem, já no final da tarde, mais uma chuva forte caiu sobre a cidade, acompanhada de ventos também muito fortes de alta velocidade, causando transtornos e derrubando árvores, inclusive em várias partes de Manaus. E destelhamentos também, né, Paulo? Muita gente aí ficou com sua casa parcialmente destelhada. Isso ocorreu ontem na área da Zona Norte, principalmente. Peregrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi nesse final de semana? Então, Paulo Guerra, no pronto-socorro João Lúcio, uma movimentação até que agitada, principalmente na noite de sábado para domingo. De ontem para hoje já foi bem mais tranquilo em todas as unidades de saúde, as principais da cidade, como 28 de agosto, como os próprios João Lúcio e também o pronto-socorro Platão Araújo. Foi bem mais tranquilo, Paulo Guerra, até mesmo devido à chuva, as ocorrências foram bem poucas, os atendimentos aí por violência também foram registrados aí com um número bem menor do que final de semana anterior. Peregrini, você esteve percorrendo aí a M70, como é que está a estrada ao longo dos seus 76 quilômetros? Pois é, Paulo, a estrada ainda passa por obras, né? E tem alguns trechos ainda que é preciso ter muito cuidado. Porém, a obra está indo muito rápida, Paulo, o asfalto está muito bom, você já faz o percurso entre Manaus e Manacapuru num tempo bem reduzido hoje em dia. Muito bom o trabalho que está sendo realizado, está tudo sinalizado direitinho, e para quem vai para Manacapuru aí, claro que tem que ter cuidado, principalmente para quem dirige à noite. Porém, Paulo Guerra, já é bem melhor, a estrada está bem melhor do que tipo assim há 2-3 meses atrás. Peregrini, 76 quilômetros ou 78, como queiram, deve ser percorrido em 1 hora. No máximo em 55 minutos. Para que tanta pressa, Alberto Peregrini? Pois é, né, Paulo? Muita gente taca-lhe o pé, a gente percebe na estrada, né, que está em obras ainda, que você vai passando assim com 100 mais ou menos, passa um carro do teu lado que parece uma bala, meu amigo, ali vai com 180, 190, a estrada realmente, Paulo Guerra, o pessoal tem metido o pé na estrada. Pois é, a mamãe falava, Alberto Peregrini, quando as pessoas vão em alta velocidade, ele iria perdido da mãe ou estava com dor de dente. Me livre. A pessoa, Paulo Guerra, naquela estrada só pode ser, com a velocidade daquelas, a gente vê a situação aí, Paulo, de muita gente realmente metendo o pé, e o resultado, né, às vezes é lamentável. Falando em metendo o pé, Peregrini, 2 homens morreram, eles chocaram-se contra árvores no canteiro central, né, Peregrini? Onde foi, hein? Pois é, Paulo Guerra, acabaram perdendo o controle da motocicleta e acabaram morrendo no asfalto. Isso aconteceu nas proximidades do Jardim de Versalhes, na Avenida do Futuro. Os 2 homens, Paulo, que estavam na moto, acabaram morrendo na hora. Morreram todos arrebentados, todos esfacelados. Essa morte terrível no asfalto, devido aí, Paulo Guerra, à imprudência, à velocidade e à falta de equipamento de segurança. Pois é, Peregrini, para morrer a velocidade era muito grande. Sim, Paulo Guerra, com certeza. Pelo jeito que ficaram os corpos, pelo jeito que ficou a moto e pelo relato das testemunhas, eles passavam com muito mais de 100 km por hora. Pois é, uma facção não aceitou a saída de um dos membros, o que já é recorrente, e terminou sendo executado com 7 tiros, né, Peregrini? Pois é, Paulo, isso aconteceu em um terreno baldio. O rapaz foi assassinado lá no bairro União da Vitória, Paulo. União da Vitória é o último bairro ali antes da barreira, e esse homem foi assassinado, né? Teve vários tiros espalhados pelo corpo. Os familiares não quiseram falar muita coisa, a polícia já está investigando o caso. O fato é que ele perdeu a vida, ele saiu de moto, né? Foi na garupa de uma moto, pegou uma carona numa moto e não mais retornou. Os familiares ligaram para a namorada, fizeram ali os primeiros procedimentos ali de investigação, onde está, para onde foi, até que chegou a informação, eles viram até um terreno, e eles foram lá e tiveram aquele encontro triste que nenhuma família gostaria de passar. Momento difícil, chegaram lá, Paulo Guerra, e encontraram o corpo desse rapaz crivado de balas. Ele teria sido colocado em uma cova rasa, Peregrini? Na cova rasa, Paulo, além de estar com os braços quebrados, né? Fizeram ali um buraco, deixaram ali a mão de fora e jogaram o corpo do rapaz. Logo a família encontrou o corpo desse homem aí, que teve o corpo
crivado, repito, Paulo, foi muita bala no corpo dele. Até aí, por volta das 5h10 da manhã de hoje, quando eu conversava com Alberto Pellegrini ao telefone, ele me falava que os acontecimentos paravam por aí. E logo depois ele faz uma ligação. Paulo, morreu mais um. Onde foi em Pellegrini? Pois é, Paulo, no conjunto Viver Melhor 2. O homem foi morto. Paulo Guerra, o Instituto Médico Legal e o Departamento de Perícia Técnica estão a caminho do local para fazer, para recolher o corpo e realizarem os primeiros procedimentos de perícia e de investigação. Se sabe até o momento, Paulo, que trata-se de um homem forte, um homem que a gente pode colocar um homem gordo, aparentando entre 30 e 35 anos, com o corpo também privado de bala. Ele morreu, Paulo Guerra, com os olhos esbugalhados, com os olhos abertos. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer mais detalhes. Bom trabalho para você, boa semana também de trabalho para todos nós, Alberto Pellegrini. Para todos nós, Paulo Guerra, um abraço aí a todos os nossos ouvintes, principalmente aquele ouvinte do interior. Lhe trago, Paulo Guerra, muitos abraços dos moradores lá da Costa do Pesqueiro, comunidade de Manacapuru. Fomos muito bem recebidos, eu, companheiro Zé Guideg, estivemos lá a convite de Beto D'Angelo, estivemos por lá, Paulo, e muita gente te mandando aquele abraço. Seu João D'Angelo também te mandando um abraço especial, ele e o Ariel, e o Mete Marcha no Puraquequara também te mandando um abraço, e o gerente da Caixa Econômica Federal, daí da esquina da José Clemente com Eduardo Ribeiro, nosso amigo Marinho, também está ligado no Jornal da Manhã. Mas, Paulo, que festa, muita gente perguntando por você, por Eduardo, lá na Costa do Pesqueiro, no município de Manacapuru. A Joafrânio estava lá, não? A Joafrânio sempre presente, Paulo. A Joafrânio estava mais uma vez presente lá, e o Sandomar Guzmão também, professor Conde, o Beto D'Angelo, enfim, toda aquela turma boa lá de Manacapuru, Paulo, te mandando aquele abraço, e foi muito bom lá na Costa do Pesqueiro, viu, Paulo? Você fez falta por lá. Tá bom, Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes, com essas e outras informações. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariel. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviano. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 6h em Manaus, que tem tempo instável e temperatura de 24 graus. Local. A partir desta segunda-feira, o trânsito de veículos será alterado nas rótulas da Samsung e Suprama devido ao avanço nas obras de recuperação dessas intervenções viárias que estão em execução pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, intensifica os trabalhos de concretagem do pavimento rígido que irá apresentar uma maior durabilidade nas vias das duas obras. Mais de 170 servidores e maquinário apropriado realizam os serviços nos locais. Na rótula da Samsung, sentido bairro Distrito, os veículos que seguem na Avenida Altaz Mirim em direção à rotatória não terão mais acesso à via para fazer o giro. Os condutores deverão seguir na Avenida dos Oitis, depois fazer o retorno e acessar a Avenida Buriti, Rua da Recofarma, e seguir até o final e retornar na Avenida Altaz Mirim. Já no sentido Distrito Bairro, os veículos que trafegam na Avenida dos Oitis em direção à rotatória da Samsung também terão que fazer o acesso na Avenida Buriti, a Rua da Recofarma, seguir até o final e acessar a Avenida Altaz Mirim. Os veículos que trafegam na Altaz Mirim, vindos da Ceasa, poderão acessar a rotatória e seguir para as zonas leste e também para a Avenida Oitis. Os veículos que trafegam na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Secomis, serão desviados para a parte interna da rotatória e seguir até a entrada da Avenida Ministro João Gonçalves de Souza, a BR-319, depois seguir normalmente pela rótula do Suprama com 4 faixas liberadas para circulação. O trecho interditado será do Secomis até a entrada da Avenida Ministro João Gonçalves de Souza. As demais entradas e saídas da rotatória não terão fluxo alterado. Os veículos poderão seguir normalmente o itinerário. Agora 6h05 em Manaus. O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação,
divulga 46 vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem comparecer na sede da Citrab, localizada na Galeria Mais Avenida de Djalma Batista, entre o Mazena Shopping e o Manaus Plaza Shopping. E atenção, a Águas de Manaus informa que, em virtude da interligação de rede para melhoria do abastecimento, será necessário realizar uma parada programada nesta segunda-feira, a partir das 22 horas e até as 4 horas da madrugada de terça-feira. A concessionária informa que o abastecimento será normalizado gradativamente até as 12 horas ou até 12 horas após o fim das atividades. Entre as áreas afetadas pela parada estão os bairros Mauazinho 1 e 2, Vila Felicidade, Vila Buriti, Comunidade Bom Jardim, Parque Mauá, Distrito Industrial, Conjunto Elisa Miranda, Conjunto Nova República, Conjunto Atílio Andreasa e Conjunto Acácias. EFAM abre mais 80 vagas para cursos técnicos pós-médios no campus avançado de Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. O Instituto Federal do Amazonas, IFAM, inicia hoje o período de inscrições para mais 80 vagas no campus avançado de Iranduba, sendo 40 para o curso técnico em administração e 40 para o curso de informática na forma subsequente, ou seja, para pessoas que já concluíram o ensino médio. As inscrições são gratuitas, vão se estender até o dia 11 de novembro próximo e podem ser feitas pela internet no site www.ifam.edu.br. A previsão de início das aulas é em fevereiro do ano que vem. Quem não conseguir se inscrever pela internet pode procurar os 2 postos de atendimento do Instituto que vão funcionar a partir de hoje no 7 Maria Isabel Desterro e Silva, na rodovia Carlos Braga, e na Escola Senador João Bosco Ramos de Lima, em Cacaupireira. O diretor do campus avançado de Iranduba, Jorge Nunes, ressalta que as 80 vagas abertas no município são para atender a demanda que se formou a partir do chamamento para as 2 primeiras turmas. Porque em 2019, segundo semestre, quando nós iniciamos os trabalhos, deu 700 inscrições para esses 2 cursos. E aí houve uma procura muito grande. Como nós já temos toda uma estrutura montada, os professores, os laboratórios de informática e outros, conseguimos também, com a parceria com o governo do estado, através da SEDUC, a liberação de um ônibus e o motorista cedido pela Secretaria Municipal aqui de Iranduba, para transportar os estudantes do Cacaupireira até o 7 e dos bairros centro aqui da cidade para o 7. Ainda segundo o diretor do campus avançado do IFAM em Iranduba, em 2020 a sociedade será chamada a opinar sobre os cursos a serem oferecidos. Para o segundo semestre de 2020, após a audiência pública, nós veremos quais são os próximos cursos que a sociedade irá apontar. Estamos tendo também a preocupação de trazer já para 2020 os benefícios da assistência estudantil, que são bolsas dos estudantes, de alimentação, de material escolar, um recurso para apoiar esses estudantes. O processo seletivo do IFAM para o primeiro semestre de 2020 também contempla os municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h09. Manaus cedia mais uma edição do Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca. O evento está na 21ª edição e é considerado o mais importante Fórum Nacional de Intercâmbio Científico da área. O congresso será realizado de hoje até o dia 24, a partir das 8 horas, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Durante a inauguração do Prosai Maués no sábado, o governador Wilson Lima anunciou que Parintins será a próxima cidade do interior a receber o programa de saneamento e tratamento de esgoto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O pagamento da segunda parcela do 13º salário ao funcionalismo público municipal será realizado no dia 13 de dezembro deste ano. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Manaus. Além disso, também foi anunciada a antecipação salarial da folha de dezembro entre os dias 19 e 23. Segundo o prefeito Arthur Neto, o recurso para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais estava garantido desde setembro, mas a legislação só permite o pagamento em dezembro. O deputado estadual Sinésio Campos foi eleito presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, no Amazonas. O parlamentar obteve 190 votos contra
70 do ex-vereador Valdemir José e 24 de João Freire. A eleição aconteceu ontem na Assembleia Legislativa e reuniu cerca de 300 delegados de Manaus e do interior. O mandato de Sinésio é para os próximos 4 anos. O índice de queimadas registradas no Amazonas em 2019 já é o maior dos últimos 3 anos. Dados do projeto Queimadas apontam que até o sábado foram contabilizados 11.720 focos em todo o estado. Ainda no início do mês de outubro, os registros já haviam ultrapassado os casos de 2018, que acumulou 11,4 mil focos. Entre 2016 e 2019, o número de casos foi superior a 11 mil. Nos primeiros 19 dias de outubro deste ano foram contabilizados 327 focos de queimadas. O número é 74,25% menor em comparação com o mesmo período de 2018, que apresentou 1.270 casos. Confira a hora. 6h11. Um total de 1.523 vagas no mercado de trabalho está prevista nos 28 projetos industriais que serão avaliados na pauta da reunião de número 282 do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, a penúltima do ano, que acontece amanhã, às 10 horas, na sede da Federação das Indústrias do Estado. Dos 28 projetos analisados pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 18 são de implantação, ou seja, novas linhas de produção, e somam 454,779 milhões de reais no volume total de 597,361 milhões de reais de investimentos relacionados na pauta da reunião como um todo. Dos 1.523 empregos projetados, 1.225 são para a área de produção e 298 para o setor administrativo. Na próxima quinta-feira, dia 24, Manaus chega aos seus 350 anos. E além do já tradicional Boi Manaus, a Prefeitura prepara a intensa programação cultural no Centro Histórico, que terá início às 17 horas com a inauguração do Centro Cultural Oscar Ramos. A apresentação do hino de Manaus, o lançamento da 9ª edição dos Prêmios Literários Cidade de Manaus e outras obras literárias, além de apresentações artísticas. Neste ano, na programação de aniversário da cidade, serão entregues as 2 casas mais antigas da cidade, as de número 69 e 77, localizadas na rua Bernardo Ramos, e que passarão a abrigar o Centro Cultural Oscar Ramos, uma homenagem a um dos mais renomados artistas do Amazonas que morreu em junho deste ano. A Casa 69 sediará uma exposição permanente de Oscar Ramos, pinturas, escritos, figurinos, produções, desenhos de moda do artista, objetos pessoais como mobílias utilizadas por ele e capas de LPs estarão entre os artigos e objetos expostos no local. Já a Casa 77 sediará exposições temporárias de Oscar com quadros que nunca foram expostos, entre outros materiais e obras de outros artistas. Ainda dentro da programação haverá a apresentação do hino de Manaus, tocado pela Camerata da Universidade do Estado, em frente ao Paço Municipal, que hoje abriga o Museu da Cidade, entregue no aniversário da capital em 2018 e que já contabiliza mais de 70 mil visitações. Ainda durante o evento, com cultura para o lançamento do edital da 9ª edição dos Prêmios Literários Cidade de Manaus, que objetiva premiar anualmente obras inéditas em língua portuguesa de autores brasileiros nos gêneros novela, conto, romance, poesia, crônicas, texto teatral, ensaio, jornalismo literário, entre outros. A programação segue com o lançamento de obras literárias do projeto Memória Reencontrada. Serão apresentados os livros O Petróleo Descobriu Nova Olinda e O Brasil Acreditou, de Etelvina Garcia. O encerramento das festividades no Centro Histórico de Manaus ficará por conta do trio Remanso. Já a partir de amanhã, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lança uma programação especial para o aniversário de 350 anos de Manaus em diversos espaços administrados pela pasta. Visitas especiais e eventos no Teatro Amazonas, apresentações dos corpos artísticos e de grupos do Liceu Cláudio Santoro, lançamentos de livros, exibição de filmes e documentários, entre outros, farão parte da Cultura 350. E os eventos serão todos eles gratuitos. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite, da madrugada e desse início de manhã, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra,
52 quilos de maconha, isso aí, Paulo, do tipo skunk, foram apreendidos nesse domingo em uma casa abandonada no Beco Vista Alegre. Isso foi lá no bairro de Educandos. A polícia, após fazer um levantamento que estava sendo feito lá na área, muita investigação, chegou até a casa onde encontraram a carga de drogas que está dividida em uma caixa de isopor e também em uma mala, Paulo. Apesar da grande quantidade de droga, ninguém foi preso. A droga estava abandonada nessa casa, que também não morava ninguém, e foi apreendida aí pela polícia. Grande trabalho da polícia, mais uma vez aí, a ocorrência foi registrada no primeiro DIP, Secretaria de Segurança, Polícia Civil do Amazonas, em mais um grande trabalho, apreendendo aí muita droga, mais de 50 quilos de drogas apreendidos, graças aí ao trabalho da Secretaria de Segurança. Pronto socorro, 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada, de sábado para domingo agitou mais um pouco. Ontem, Paulo Guerra, devido à chuva, foram poucos os atendimentos, os registros de violência também foram bem menores de ontem para hoje, devido à chuva. A bandidagem não gosta de chuva, sempre que chove, cai os índices de criminalidade na cidade, e de ontem para hoje não foi diferente. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Movimentação também tranquila, os números foram bem abaixo de fim de semana anterior. Ontem, Paulo Guerra, para você ter uma ideia, a movimentação foi tão pequena que apenas 4 atendimentos, nenhuma facada, nenhum registro de tiro, nenhum registro de paulada, apenas por acidente de trânsito. 4 pessoas deram entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítimas de acidente de trânsito, todos ocorridos na área da zona leste da cidade. Pronto socorro, Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, acabou apanhando a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. E pasmem, a confusão começou por causa de futebol. Ontem estava assistindo o jogo do Flamengo e do Fluminense e se desentenderam. Um dizia, porque o Ganso não joga bem, o outro, quem não joga bem é o Diego Alves. Aí começaram, o Ganso não conhece nenhum dos dois, o Diego Alves muito menos, e os dois bestas brigaram por futebol, e um acabou acertando uma paulada na cabeça do outro. Esse que levou a paulada era o mais afoito, estava defendendo o Flamengo, nem o jogador do Flamengo conhece ele. Ele acabou levando uma paulada e o torcedor do Fluminense acabou fugindo do local com o pau na mão, com a arma do crime que foi usada para acertar a cabeça do líder do campeonato. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Civil, Polícia Militar nas ruas. Pra você ter uma ideia, Paulo Guerra, tinha blitz na Avenida Max Teixeira, tinha blitz da Polícia Militar também na zona leste de Manaus, muita polícia, o resultado é esse, baixa na criminalidade. Tivemos um final de semana dos mais tranquilos na cidade, mas, Paulo Guerra, uma mulher de 26 anos foi barbaramente agredida, covardemente agredida pelo ex-marido. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Padre Ramim, no bairro Zumbi dos Palmares. Vizinhos ouviram os gritos da mulher. Ai, 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 socorro, não me bate, desgraçado, eu vou chamar a polícia, vai-te embora daqui, eu não te quero mais. Assim gritava uma mulher que estava sendo espancada pelo ex-marido. Ele estava com raiva, Paulo Guerra, porque agora ela está grávida de 6 meses do atual namorado. O ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento e agrediu depois que ela está agora, né, embuchada, está grávida devido, né, ao namoro com outro homem, com o namorado. E o corno velho
acabou aí sendo preso pela polícia, vagabundo ordinário da mais alta periculosidade. Acabou, se boi velho, acabou sendo preso após agredir uma mulher grávida. Ele merece tudo que ele está passando. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte no asfalto. 2 pessoas morreram no mesmo acidente. Esse acidente envolvendo uma motocicleta que acabou o seu piloto perdendo o controle da máquina. Daí em diante, Paulo Guerra, ele bateu na sarjeta, bateu numa árvore, os dois saíram rebolando pelo asfalto e também se chocarem com a árvore. Paulo Guerra, para você ter uma ideia, ouvintes do Jornal da Manhã, a motocicleta que eles estavam conduzindo, né, que eles estavam em cima, ficou 100 metros aproximadamente longe dos corpos. Os dois acabaram morrendo na hora. Esse acidente aconteceu no Jardim de Versalhes, lá na Avenida do Futuro. Os 2 homens acabaram morrendo na hora. Um rapaz de 26 anos de idade, envolvido com facção criminosa, foi barbaramente assassinado no bairro União da Vitória. Ele foi morto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Antes, porém, foi torturado. Ele ficou com as pernas amarradas e teve os braços quebrados. E, posteriormente, após uma sessão de tortura, ele foi barbaramente assassinado a tiros. O corpo ficou crivado de balas. Foi muita bala, foi muita crueldade. Isso aconteceu no bairro União da Vitória. A vítima teria saído de motocicleta na garupa de um homem até o presente momento desconhecido. Após ele subir nessa moto, nunca mais ele foi visto com vida. Ele foi executado. Segundo as primeiras informações, a polícia ainda está investigando o caso, mas uma das hipóteses é que ele seria membro de uma facção criminosa, teria deixado a facção, mas aí depois que entra, meu amigo, já não pode mais sair. Ele foi morto e antes, porém, foi torturado. Isso aconteceu em um terreno baldio, repito, no bairro União da Vitória. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite, madrugada na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Flamengo, líder com ampla folga no Campeonato Brasileiro, superou o Fluminense no clássico deste domingo por 2-0 no Maracanã pela 27ª rodada e chegou à marca de 14 jogos de invencibilidade. O time do português Jorge Jesus, que escalou o melhor que tinha à disposição, chegou ao triunfo com gols de Bruno Henrique e Gerson. Agora são 13 vitórias nos últimos 14 jogos para a equipe, que alcançou os 64 pontos e manteve uma distância muito confortável em relação a Palmeiras e Santos. Os outros jogos da rodada. O Internacional foi surpreendido em casa e perdeu para o Vasco. Vasco 1-0. O Atlético Mineiro bateu o Santos 2-0. Chapecoense venceu o jogo por 2-0 e cedeu o empate para o Goiás, que terminou o jogo em 2-2. São Paulo 1, Avaí 0. O Atlético do Paraná empatou com o Palmeiras em 1-1. Pela Série B, Brasil de Pelotas 0, Sport também 0. 2 jogos fecham a rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Às 19h30 jogam Bahia e Ceará. E às 20 horas, Botafogo e CSA. Terminada a 27ª rodada, o matemático Tristão Garcia atualizou as chances de títulos, classificação para Libertadores e de rebaixamento em seu site, o Infobola. Agora com 10 pontos de vantagem em relação ao vice-líder após a vitória por 2-0 sobre o Fluminense, o Flamengo tem 97% de chance de título de acordo com as contas dele. O Infobola indica que as chances de título do Palmeiras e Santos são bem reduzidas. O atual campeão tem 2% e o Peixe apenas 1%. Os próximos jogos do Flamengo pelo Brasileiro: CSA em casa, Goiás fora, Corinthians também em casa, Botafogo e Bahia.
apenas um jogo fora do Rio, é o do Serra Dourada contra o Goiás. Os próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão: Avaí, jogando fora, São Paulo, Ceará, Vasco e Corinthians. Os próximos jogos do Santos no Brasileirão: Corinthians, Bahia, Botafogo, Avaí e Goiás. Na outra ponta da tabela, quem deu bom respiro e viu suas chances de queda serem reduzidas foi o Cruzeiro. Se após o empate com a Chapecoense no fim de semana passado, o cálculo indicava um risco de 74%, o número caiu drasticamente com as vitórias sobre São Paulo 1-0 na quarta-feira e Corinthians 2-1 no sábado. Vamos voltar às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, nossa unidade externa fiscalizando, como sempre, Paulo Guerra. Estamos na área da rotatória da Samsung, onde está programada uma mudança no trânsito para o dia de hoje. Até o presente momento, Paulo Guerra, não começou ainda a intervenção de mudança devido às obras. O Manaus Trans está aqui na área com toda a sua equipe, o Dodô e a Jaqueline, conversava com eles agora há pouco, estão ainda aguardando uma ordem para que comecem a fazer os desvios e, Paulo Guerra, para que haja a mudança no trânsito da área da Avenida Buriti, da Avenida dos Leitis e de todo o entorno da rotatória da Samsung. Portanto, a mudança prevista para hoje, até o presente momento, ainda não aconteceu. Eu noticiava, Paulo Guerra, uma grande apreensão de drogas com mais de 50 quilos. Esqueci de dizer que foi uma apreensão por parte dos policiais da Polícia Militar, do CPA Sul da cidade, que tem o comando do Coronel Augusto César. Foi uma grande apreensão de drogas aí, mais de 50 quilos apreendidos pelos valorosos policiais da PM ao comando do Coronel Augusto César do CPA Sul da cidade. Paulo Guerra. 6h40 em Manaus. A Caixa Econômica. Últimas notícias. Agora sim, a Caixa Econômica Federal vai estender o expediente bancário de 2.302 agências nesta segunda-feira e também amanhã, terça, para atender os trabalhadores que querem efetuar o saque imediato do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O valor é de até R$500 por conta ativa ou inativa. Lembrando que por conta ativa ou inativa. Em meio à crise em seu partido, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Japão durante a madrugada de hoje. O país é o primeiro destino de um giro que ele fará pela Ásia e pelo Oriente Médio nos próximos 12 dias. Começa hoje a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que promoverá eventos em todo o Brasil com o objetivo de dar visibilidade às descobertas e inovações produzidas por instituições nacionais de pesquisa. A ideia é popularizar esse tipo de conhecimento, muitas vezes restrito a acadêmicos, para os cidadãos, especialmente os mais jovens. A CNCT é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com secretarias da área dos estados e municípios, além de universidades, escolas, instituições de ensino e pesquisa. Em mais um capítulo da crise entre Bolsonaro e o PSL, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou que o Palácio do Planalto pressionou deputados para tentar dar um golpe no PSL. Procurada a assessoria da Presidência da República informou que não vai comentar esse caso. 8 meses depois de chegar ao Congresso, o texto principal da reforma da Previdência deve ter sua votação final nesta terça-feira, dia em que o plenário do Senado deverá analisar a matéria em segundo turno. Para que seja aprovado e siga para promulgação, o projeto precisa alcançar o mínimo de 49 votos favoráveis. Entre outros pontos, o texto aumenta o tempo para trabalhadores terem direito à aposentadoria, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, hoje em R$5.839, e estabelece regra de transição para os atuais assalariados. Com essa proposta, a economia está estimada em 800 bilhões em 10 anos. A primeira cerimônia de homenagem a Santa Dulce dos Pobres no Brasil foi realizada neste domingo com a presença de 49 mil pessoas na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. A programação contou com missa, espetáculo teatral sobre a vida da santa e atrações musicais. Irmã Dulce foi canonizada no último domingo, dia 13, no Vaticano. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger,
acompanhou todo o espetáculo desde o altar. Na plateia estavam os miraculados Cláudia Araújo e José Maurício Moreira, além da sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita Ponte. O espetáculo contou com a participação da cantora Margareth Menezes, que subiu ao palco vestida de freira. Além disso, o sanfoneiro Valdones cantou o hino oficial a Santa Dulce e emocionou o público. Os cantores Saulo e Tuca Fernandes também participaram do espetáculo e cantaram a música Doce Luz, que também homenageia o legado da Santa Dulce dos pobres. 6h43 em Manaus. Após uma campanha tensa no Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau e seu rival conservador Andrew Scheer chegam às eleições nesta segunda-feira empatados. Liberais e conservadores têm entre 31% e 32% das preferências, de acordo com as últimas pesquisas, o que não lhes permitiria alcançar uma maioria absoluta na Câmara dos Comuns de 338 cadeiras. Evo Morales deverá enfrentar pela primeira vez um segundo turno em uma disputa pela presidência da Bolívia. Com 83,76% dos votos da eleição neste domingo apurados, o presidente, que pertence ao movimento ao socialismo, aparece com 2.256.603 votos, ou 45,28%. Enquanto o segundo colocado, o ex-presidente Carlos Mesa, candidato do Comunidade Cidadana, tem 1.901.891 votos, ou seja, 38,16%. Durante a noite, o Tribunal Superior Eleitoral Boliviano interrompeu a divulgação dos dados com a apuração das eleições, o que gerou críticas de observadores internacionais. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, questionou o atraso. Com a aproximação da forte tempestade tropical Neoguri do Japão, meteorologistas alertam para a possibilidade de novas inundações nas áreas atingidas por forte chuva durante a passagem do tufão Hagibis. A Agência de Meteorologia do Japão informou que nesta segunda-feira a tempestade Neoguri se encontrava ao sul do Cabo Muroto, na província de Kochi, no oeste do Japão. Ela está se movendo em direção ao norte e nordeste a uma velocidade de 45 km por hora. A previsão é de que a partir da noite desta segunda-feira a tempestade comece a perder força, tornando-se um sistema de baixa pressão e avance ao longo do Japão ao largo de sua costa do Pacífico. As autoridades chilenas decretaram neste domingo toque de recolher no Chile pelo segundo dia consecutivo. A medida passou a valer a partir das 19 horas de ontem e foi tomada por conta das violentas manifestações e saques que continuaram a acontecer na capital Santiago. Ao menos 7 pessoas morreram durante os protestos, segundo o ministro do Interior chileno, André Chadwick. E esses números foram atualizados agora para 10 mortos. 2 mortes aconteceram durante a madrugada após incêndio em um supermercado. Outro incêndio em uma fábrica na periferia da capital deixou 5 mortos. Hoje tivemos mais de 70 atos de grave violência, entre eles mais de 40 saques, disse Chadwick em um pronunciamento. O presidente Sebastião Pinheira disse em um pronunciamento que segunda-feira será um dia difícil. Estamos em guerra contra um inimigo poderoso que está disposto a usar a violência sem limites. O general Javier Iturriaga, responsável pelo estado de emergência decretado no país, pediu aos chilenos que fiquem em casa. O Ministério Público chileno informou que 1.462 pessoas foram detidas em todo o Chile. Desse total de detenções, 614 ocorreram em Santiago e 848 no restante do país. A onda de protestos começou quando o governo anunciou um aumento de 30 pesos na tarifa do metrô, equivalente a 20 centavos de real. Os protestos que se espalharam pelo Chile afetaram os voos com partida e chegada ao aeroporto internacional de Santiago. A Latam anunciou o cancelamento de todos os seus voos com origem no aeroporto de Santiago entre as 19 horas deste domingo e as 10 horas da manhã de hoje, com exceção dos voos LA 530, LA 704 e LA dos 2364 que se destinam a Nova York, Frankfurt e Lima, respectivamente. Não foi divulgada a lista das partidas canceladas e nem quantas têm como destino o Brasil. Agora vamos aos principais jornais do país e seus destaques de capa. Eles chegam às bancas assim: o Globo do Rio de Janeiro. Eu enfrentei o PT, não vou ter medo de 2 moleques, diz Joyce Hasselmann. A Folha de São Paulo. PSL paga aluguel à empresa de Luciano Bivar, presidente do partido. O Estado de São Paulo. Pichadores que mataram um dentista pegam mais de 30 anos de prisão. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Bolsonaro inicia viagem pela Ásia que durará 2 semanas. O Valor Econômico. Governo do Chile confirma 3 mortes após novos protestos em Santiago. Estado de Minas. Carreta tomba na BR-262 em Rio Casca e uma pessoa morre. Jornal do Comércio no Recife. Eleições presidenciais de 2022 já está em debate.
Rui, Witzel, Dino, Dori e Hulk no aquecimento. Fortaleza Diário do Nordeste. Roteiro do Edifício André liberado do hospital após cirurgia. Em Porto Alegre, o 0 hora. 2 julgamentos desta semana podem resultar na libertação de Lula. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Peregrini com o noticiário policial. A operação de áudio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.